Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta falando do idealismo alemão na segunda parte do conteúdo, dando seguimento ao vídeo anterior. No final do vídeo anterior a gente falou que a sequência se daria abordando o desdobramento das teses do idealismo alemão, né? Uma espécie de uma abordagem sobre a perspectiva de uma segunda geração dos pensamentos idealistas. E a gente vai começar essa retomada do assunto por Schopenhauer, né? Trazendo aqui o que para ele era o mundo como representação. Poucos autores desconfiaram mais da crença francesa no potencial emancipatório da razão do que Arthur Schopenhauer. Ele, inclusive, é o autor do livro O Mundo como Vontade e Representação, que foi publicado em 1818. E ele lá cita as categorias vontade e representação, né, como o texto sugere, que são centrais na sua filosofia. E a partir delas que o Schopenhauer ele nega a promessa iluminista que a razão seria o progresso, o vetor, né, do progresso da felicidade humana. É importante aqui a gente, né, lembrar que a base do idealismo alemão é o ceticismo de Hume, e Schopenhauer também nega a possibilidade de o espírito, aqui o sujeito cognoscente, se relacionar com a natureza, que seria a realidade, sem a mediação dos seus próprios sentidos. Ou seja, ao tentar conhecer qualquer aspecto da realidade, o sujeito do conhecimento sempre vai levar consigo as suas próprias representações. Não existe, então, na filosofia de Schopenhauer, o sujeito cognoscente universal, cartesiano, que era destituído de qualquer subjetividade e apenas opera um procedimento metodológico. Não. Para ele, todo conhecimento, portanto, é resultado das representações internalizadas no sujeito. Seriam representações que traduzem, antes de qualquer coisa, suas vontades inconscientes até. A ciência e a razão, tão louvadas lá no pensamento iluminista, nada mais seriam para ele do que projeções de vontade dos desejos humanos mais instintivos até. Na filosofia de Schopenhauer, um projeto ontológico que confronta diretamente a ontologia iluminista. Tanto Schopenhauer quanto os iluministas eles atribuíam uma essência imutável ao humano. Os iluministas defendem que o humano ele é essencialmente racional, e aí então que originou o termo Homo sapiens, que foi incorporado no nosso vocabulário biológico aí a partir do século XVIII, né? Já Schopenhauer ele defende que o humano ele é naturalmente um ser desejante, motivo por vontades pré-racionais. A humanidade, para Schopenhauer, teria sua essência suspensa se fosse possível um mundo ideal. Veja só, nesse mundo ideal, onde todas as necessidades humanas fossem atendidas sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, né? E nesse mundo hipotético, o humano ele não desejaria, pois só desejamos aquilo que nós não temos, ou seja, cessaria a vontade humana nesse mundo hipotético de Schopenhauer, porque quanto mais longe de nós está o objeto do desejo, mais desejado ele se torna. Uma vez conquistado o objeto do desejo, a vontade não é saciada, pois o desejo já ia produzir um outro objeto para si. Olha que capacidade de Schopenhauer trazer à tona algo tão intrínseco e latente, né? Na natureza humana até hoje. Muito interessante isso. Schopenhauer, então, pensava que se o humano é movido irracionalmente pela vontade, e quando conquista esse objeto de desejo, ele passa a desejar o que não tem, ou seja, next, vamos para o próximo. Schopenhauer conclui que a humanidade ela não é vocacionada para a felicidade dessa forma, afastando-se assim do otimismo iluminista. Porém, o niilismo do autor, né, admite a possibilidade de uma compensação para o dilema humano da felicidade impossível. Veja bem, essa compensação para ele está na arte, está na experiência estética, especialmente na música.
Para ele, então, a arte ela amenizaria esse sofrimento, que para Schopenhauer é a condição humana resultante de uma outra condição humana ainda mais humana, a eterna busca pela satisfação da vontade, que no seu limite se torna insaciável, então, nessa linha. E ao defender a ideia de que o humano não é um ser unificado e racional, mas fragmentado, passional até, e movido por esses instintos pré-racionais da vontade, a filosofia de Schopenhauer lançou uma pista que seria seguida pelos fundadores da psicologia clínica, sendo fundamental, por exemplo, para os estudos psicanalíticos de Freud até, né? Então, vamos reservar aqui essa informação. Avançando um pouquinho, a gente vai falar de Nietzsche e a vontade de potência para ele. Então, o Nietzsche talvez seja um dos autores mais traduzidos e publicados na atualidade. Mas o que diz muito sobre como o nosso tempo acolhe bem um tipo de pensamento filosófico que destoa da lógica racional que fundou a modernidade, onde nós nos encontramos. Podemos dizer que hoje o Nietzsche ele goza da fama de um ser, um pensador revolucionário, um crítico contundente da tradição filosófica anterior. Ele criou uma ruptura muito grande, né? No entanto, se a gente for analisar os textos de Nietzsche com mais cuidado, a gente vai perceber diálogos e apropriações como outras formas de pensamento, incluindo aí o idealismo alemão. Apesar de o autor de Nietzsche não ter poupado críticas a Kant e Hegel, inclusive, nenhuma condição, pois, como já sabemos, o idealismo alemão, antes de ser uma corrente de pensamento filosófico, já falamos sobre isso, é um conjunto de respostas aos dilemas postos pela modernidade. Falamos isso na primeira etapa. Então, Nietzsche ele se afasta de alguns desses argumentos e se aproxima de outros. A gente pode dizer que Nietzsche digeriu a atmosfera do idealismo alemão, né? Apesar de suas críticas a alguns autores representantes dessa forma de pensamento. Nietzsche dizia que a novidade dessa nossa posição atual em filosofia é uma convicção que nenhuma época teve antes, que nós não possuímos a verdade, nós não possuímos a verdade. Todos os homens de outrora, eles eram crentes de que possuíam a verdade, até mesmo os céticos, segundo Nietzsche. Todos não passavam de crentes até mesmo os céticos eles eram crentes para Nietzsche. Afinal, quem nega a possibilidade de um conhecimento verdadeiro, intrínseco da natureza das coisas, precisa supor que há uma razão ao dizer isso. Isso que deve ser suposto, de algum modo, como sendo verdadeiro, dizia Nietzsche, né? E os modernos, então, para Nietzsche, têm o privilégio de saber que não há uma verdade intrínseca às coisas. E que toda ambição de conhecer essa verdade, ela não passa de uma crença similar e qualquer crença religiosa, similar a qualquer crença religiosa, pois na verdade ela seria tão fantasiosa como qualquer divindade, né? Ele disse: o conhecimento construído pela inteligência humana, né, o espírito, não é a verdade substancial das coisas. O que seria então, né? A resposta a esse questionamento ela é relatada pelo próprio Nietzsche lá no seu livro A Vontade do Poder, lá de 1901. Para ele, toda a vontade de saber ela é impulsionada por uma vontade de poder sobre a qual o espírito não tem controle, não tendo sequer ciência. Para ele, o espírito deseja saber porque deseja poder. Veja bem, a pulsão demiúrgica do conhecimento não tem nenhuma relação com a curiosidade ou com o método, né? Assim como prometeram os primeiros modernos, mas sim ela tem relação com a vontade de dominação. Pois para o Nietzsche, o conhecimento é também um ato de violência. Olha só. O Nietzsche não tinha o hábito de citar os autores que lhe serviam como referência, inclusive, mas a citação quase sempre foi mobilizada por Nietzsche para criticar autores, digamos, canonizados na tradição ocidental.
De Platão a Montesquieu, passando por Descartes e pelo próprio Kant, todos em algum momento estiveram na alça de mira da metralhadora nietzschiana. Crítico Nietzsche. Porém, é possível ler, né, alguns textos e pelas franjas aí e encontrar Nietzsche digerindo teses do idealismo alemão. A negação dessa possibilidade de conhecimento de uma verdade substancial a partir da afirmação de presença de um filtro cognitivo que transforma todo conhecimento em manifestação de conhecimento previamente elaborado pelo sujeito cognoscente. Por exemplo, já pode ser encontrada na literatura que Kant, na leitura que Kant fez de Hum. Veja bem, Nietzsche também diz que isso pode ser encontrado em Fichte. Como a gente já sabe, a ideia de que o gesto cognitivo ele é movido por uma pulsão pré-racional de dominação, né? Uma pulsão pré-racional de dominação, como a gente disse, que ela já tinha sido elaborada de alguma forma por Schopenhauer. Né? Em toda essa evolução do espírito, não se trata talvez de outra coisa a não ser o do corpo. É a história né, se tornando sensível a que um corpo superior esteja sendo formado, vai? O orgânico passa a níveis superiores, nossa avidez de conhecimento da natureza é o meio através do qual o corpo quer se aperfeiçoar. Veja bem. Nietzsche dizia, né, que centenas e milhares de experiências são feitas para modificar a alimentação, o modo de morar e de viver do corpo, e nele a consciência e as apreciações de valores. Né? Todos esses tipos de prazer e desprazer, eles são indícios dessa modificação das experiências. Nessa citação, Nietzsche ele aciona alguns dos argumentos que são constitutivos do repertório do idealismo alemão até. E nessa perspectiva nietzschiana, a história do conhecimento é a história da pulsão do corpo em busca de sobrevivência, desse desejo insaciável de dominar a natureza. Para ele, todo conhecimento, então, é mediado por experiências que se materializavam na carne, no corpo. Esse chamado ao corpo aponta para o projeto nietzschiano de negação do observador cartesiano universal, incorpóreo. Vai? Nietzsche não somente ele replica o idealismo alemão, ele radicaliza de forma tal que se torna um crítico desse mesmo idealismo alemão. Ao criticarem a metafísica idealista, os idealistas alemães eles não negaram a possibilidade do conhecimento em dar conta de uma realidade substantiva. Veja bem, o binômio razão versus verdade que funda o racionalismo alemão, ele foi resguardado. O idealismo ocidental, ele foi resguardado nessa questão. E aqui cabe a gente tentar entender um pouquinho do pensamento de Kant e Nietzsche sobre esse conceito de razão e verdade, né? Kant, como a gente já viu aqui antes, ele criticou a ortodoxia empirista de Hum, ao defender a capacidade da razão subjetiva em conhecer a verdade substantiva através da medição conceitual. Vai? E, por sua vez, o Nietzsche ele critica Kant exatamente porque ele nega a existência de uma verdade substantiva. Ao radicalizar essa crítica dos idealistas alemães ao pensamento cartesiano iluminista, né, o Nietzsche ele acaba se voltando contra o próprio idealismo alemão. Ele estabelece aqui com essa tradição, uma relação ambígua até de ao mesmo tempo ele é um herdeiro e um crítico, né? E nesse sentido, engana-se quem pensa que os argumentos do idealismo alemão se manifestaram apenas na filosofia. Também na literatura ecoou essas ideias, como a gente vai ver na sequência, essa questão. Agora a gente vai olhar ou escutar, né, os ecos do idealismo alemão na literatura, falando um pouquinho de Franz Kafka. Mas a ideia é que a gente consiga perceber que o idealismo alemão ele extrapolou o ambiente filosófico da época, aqui impactando especificamente no campo da literatura, né? Não podemos perder de vista que desde o início dos estudos aqui do idealismo alemão, a gente vem se esforçando para pensá-lo
não como uma corrente rígida de pensamento filosófico, que poderia ser claramente identificada nos escritos de alguns autores, inclusive, mas sim como um conjunto de respostas aos desafios concretos da realidade. E nesse sentido, o idealismo alemão ele se caracteriza pelo pessimismo com o qual ele encara as promessas epistemológicas e políticas feitas pela modernidade cartesiana e iluminista. E assim, tido como um conhecimento puro e regrado, metodologicamente, a afirmação da ciência e da razão como vetores do progresso da felicidade humana. Esse é o paradigma iluminista que a gente explorou bastante ao longo da fase 1 do vídeo. Bom, os ideais alemães, eles encaram toda essa euforia com algum ceticismo, essa euforia do iluminismo. Ainda que o nível desse ceticismo varie de autor para autor, isso é possível perceber, mas foi esse ceticismo algo melancólico que caracterizou a cena intelectual alemã ao longo do século XIX e do século XX, sendo caracterizado como um idealismo pós-kantiano, por conta da geração que se inspirou nas referências literárias de Kant, sobre a perspectiva trazida por Kant no âmbito do idealismo alemão. Então, esse ambiente intelectual, ele inspirou não apenas filósofos, mas também literatos alemães, como é o caso de Franz Kafka, autor de alguns romances bem importantes na era do século XX, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo. Apesar dele ter vivido e produzido no início do século XX, Kafka somente ganhou uma notoriedade intelectual póstumamente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Não à toa esse evento, mas pois a primeira metade do século XX, marcada ali por guerras mundiais, pelo nazifascismo e pelo amplo uso da tecnologia para práticas de genocídios, levando então o descrédito, daquela promessa iluminista de que a razão e a ciência seriam novamente vetores do progresso. Não foi isso que se viu nessa época. Então, esse desencantamento e o senso trágico cultivado na primeira metade do século XX, portanto, criou um ambiente propício para essa recepção daquele ceticismo e da melancolia kafkiniana inspirado no idealismo alemão. Então, quando a gente tenta olhar para as obras do Kafka, a gente vai perceber que ele traz esse tom melancólico de frustração. Isso fica bem perceptível, que as ideias, o pensamento idealista alemão, ele invade então o campo da literatura com muita facilidade de se perceber isso. E aí a gente, levando em consideração que o Kafka ele não era um filósofo, o seu procedimento de trabalho não é filosófico, ok? O filósofo está sempre especulando sobre a realidade, cita outros filósofos para confrontá-los ou seguir seus legados. Já o literato ele não tem nenhum compromisso com essa realidade. O literato imagina, cria personagens que não existem muitas vezes, enredos ficcionais e situações fantasiosas. Porém, isso não quer dizer que a ficção seja simplesmente uma mentira. Ao imaginar a fantasia, o literato sempre alegoriza a realidade manifestada na sua própria forma de ver o mundo. É muito comum se notar isso. E adotando esses conceitos que mediam a sua percepção do mundo, do autor. E nesse caso, o Kafka ele foi formado num ambiente cultural do idealismo alemão, marcado pela desconfiança em relação à euforia iluminista e pela aquela melancolia, pela descrença de que a ciência cartesiana seria a provedora da felicidade humana. Então essas percepções transbordam para a prosa de Kafka. Eles prefiguram a forma como o autor elabora seus enredos e constrói a personalidade dos seus personagens.
Ou seja, o idealismo alemão, como já vimos, ele não é apenas uma corrente de pensamento compartilhada por filósofos eruditos. É uma certa forma de ver a realidade, de interpretar a modernidade que começou a ganhar corpo na cena intelectual germânica no final do século XVIII, sobreviveu ao século XIX e se fortaleceu então ao longo do século XX. E quando a gente olha para essas obras de Kafka, que foi formado no ambiente cultural do idealismo alemão, marcado pela desconfiança em relação a essa euforia iluminista, pela melancolia e pela descrença, né, de que a ciência cartesiana seria provedora novamente dessa felicidade humana, enfim, essas percepções transbordam nas obras do Kafka. Diria que, né, elas refiguram a forma como o autor ele elabora seus enredos e constrói a personalidade de seus personagens. É bem claro isso, né? E o idealismo alemão, então, como a gente já viu, ele não somente é uma corrente compartilhada por filósofos eruditos. Ela é, de certa forma, ela é uma certa forma de ver a realidade, de interpretar a modernidade que começou a ganhar corpo na cena intelectual alemã, né, no final do século XVIII, sobrevivendo ali ao século XIX e se fortalecendo significativamente no final do século XX. Então agora a gente vai entrar propriamente nos desdobramentos contemporâneos do idealismo alemão. E nesse sentido, a gente tem que conceber que o futuro imaginado pelo iluminismo no século XVIII, o século XX seria o momento da apoteose, da realização da utopia possibilitada pela razão e pelo desenvolvimento científico. Porém, a história no século XX contrariou a previsão otimista feita pelos iluministas lá atrás. Mas ela trouxe à luz o espetáculo da destruição em massa, da engenharia do genocídio, a sofisticada racionalmente impulsionada pela tecnologia. O clima geral foi de decepção, o que fez com que a segunda metade do século XX se transformasse então em terreno fértil para o ceticismo e novamente a melancolia do idealismo alemão. E o Freud ele costuma ser tratado como o médico que inventou a psicanálise, mas na verdade ele é muito além disso. Em sua vasta obra, o Freud apresentou uma interpretação da tradição ocidental que em diversos aspectos foi influenciada pelo idealismo alemão, confrontando a ontologia cartesiana iluminista que, como a gente já sabe, define a existência humana a partir de uma capacidade racional intrínseca, o Homo sapiens. Freud definiu o humano a partir da sua irracionalidade, de sua inconsciência. E podemos ouvir, então, claramente o eco das vozes de Schopenhauer e Nietzsche nessa questão freudiana. Portanto, racionalismo define o humano por aquilo que o humano é e sabe que é. Já Freud, ele define o humano por aquilo que é, mas não tem consciência, por suas pulsões desejosas, disciplinados e reprimidos pela consciência, pelo seu superego. E essa é a premissa existencial que Freud busca nas críticas que os idealistas alemães faziam ao racionalismo desde o final do século XVIII, ao fundar a psicanálise. Esse é o que ele traz à tona, na verdade. E em linhas gerais, a psicanálise ela defende que as doenças mentais não são patologias exclusivamente físicas, mas são resultantes da depressão, da repressão de desejos e afetos do ser humano. Então a terapia ela consiste na tomada da consciência daquilo que até então era inconsciente, pois assim o analisado ele teria mais condições de lidar com seus desejos, traumas e frustrações. Tem um livro de Freud que é o Mal-Estar da Civilização, da década de 30, e esse é o momento em que começa a escala nazista na Alemanha, inclusive, e o Freud combina com clareza a sua interpretação dessa modernidade com as suas discussões médicas sobre as psicanálise, suas discussões médicas sobre a psicanálise propriamente dita, né? Freud dizia que o avanço técnico até tem sua importância para a economia da nossa felicidade,
mas por si só não aumentou a quantidade de satisfação dos modernos, nem tornou mais feliz, por não ser nem a única pré-condição da felicidade humana, nem o único objetivo do esforço cultural. A revolução industrial e o progresso tecnológico, o progresso quantitativo, né, técnico, desacompanhado do progresso qualitativo, humanitário aqui, não torna o homem mais feliz. Esse progresso ele não diminui o nosso mal-estar e essa frustração cultural e fará exigências severas da nossa obra científica e nos alerta que se todas essas perdas não forem compensadas, sérios distúrbios podem surgir, defendia Freud. O avanço técnico, o desenvolvimento industrial, que a ilustração monumentalizou como sendo mola propulsora do desenvolvimento humano, para Freud era incapaz de cumprir a sua promessa. Todos esses instrumentos. E ecoando Schopenhauer, o Freud denuncia que a Revolução Industrial não tornou o homem mais feliz, muito pelo contrário. Fomentou frustrações e mal-estares, pois a civilização industrial aprimorou as práticas de controle do pensamento e do desejo, e transformando o superego em potência ainda mais censora e geradora de neuroses. E o Freud ele já tinha explorado esses desdobramentos psicanalíticos das frustrações com as promessas emancipatórias do iluminismo no livro sugestivamente intitulado de O Futuro de uma Ilusão. Então, Freud antevendo aí muitas questões, mas para Freud a culpa, entendido como resultado da superação do superego, da potência racional, moral, cuja função é reprimir os desejos primários, pré-racionais, é o resultado da vida social. E a partir do momento em que os primeiros homens se organizam em sociedade e passaram a dividir um espaço social comum, o superego já começou a desempenhar seu papel, funcionando então como uma espécie de polícia internalizada, cuja função é não permitir que as pessoas façam o que querem, que deem livre vazão aos seus desejos, que fatalmente inviabilizaria a vida social, se não fosse assim. Então, com o desenvolvimento das sociedades modernas, de massa, a moral se tornou um tribunal ainda mais poderoso e vigilante, necessário. E o superego, e Freud, como a gente já falou, é a razão entendida como consciência. E para a tradição racionalista, que deita suas raízes nos gregos, né, a razão é a natureza humana. E para a modernidade cartesiana e iluminista, a razão é a natureza humana e vocação para o progresso, para a felicidade. Já para Freud, a razão é uma invenção da civilização. E mais do que isso até, é o preço a ser pago pela civilização, um fardo pesado, a causa primeira de doenças da mente, inclusive. E assim, o homem moderno, pintado por Freud, está longe de ser aquele projetado pela imaginação iluminista. Ele é melancólico, angustiado, carrega sobre os ombros fardos de uma racionalidade que, ao invés de ser emancipatória, ela é policialesca, ela te policia. Porém, Freud, ele não abre mão totalmente da possibilidade da emancipação pela razão, não chegando ao limite de um niilismo radical. Freud, ele quis fazer da psicanálise uma ciência natural, essa é a ideia. E assim, o homem moderno, freudiano, angustiado, ele tem uma chance de libertação, que é através da terapia. E a terapia é uma intervenção psicanalítica onde o médico ajuda a tomar a consciência do recalque, a lançar luz sobre aquilo que estava nas sombras, perdido no id, no mundo da inconsciência. E essa é a felicidade possível para Freud. Lembra que a gente falou da felicidade possível de Schopenhauer, que estava na música, nas artes, né? Para Freud, essa é a questão, esse é o pavio para se atingir a felicidade. Então, essa felicidade possível para Freud é a libertação terapêutica, que é bastante diferente daquela apoteose coletiva alardeada pelo pensamento iluminista. E aí, a segunda metade do século XX, ela transformou a dúvida metodológica
e a descrença com as promessas do iluminismo no fundamento da filosofia contemporânea. Isso não quer dizer exatamente que o idealismo alemão tenha influenciado a contemporaneidade, mas que a história do século XX confirmou aquele ceticismo e aquelas dúvidas que os idealistas alemães colocaram na modernidade, lá no século XVIII ainda. Então, vários autores, não exatamente tributários do idealismo alemão, produziram um pensamento cético e crítico à imaginação iluminista. A gente vem de correntes que vão chegar em Sartre, vão passar pela Escola de Frankfurt, e várias correntes de pensamento apontaram para a falência das promessas iluministas. Não é uma exclusividade do idealismo alemão. E essas correntes todas desenharam um ambiente intelectual marcado pela dúvida e pela desconfiança, como o proposto no movimento filosófico conhecido como existencialismo, que tem como Sartre um de seus grandes nomes. Essa é a era da derrocada das metanarrativas universalizantes, como disse Lyotard, e a pós-modernidade é o termo comumente evocado para definir os nossos tempos. Então, dito tudo isso, o que a gente pode concluir? Que a gente pode conhecer melhor aquele que é um dos mais importantes capítulos da história da filosofia moderna. Olha que pretensioso. Nós nos esforçamos aqui para estudar a filosofia em perspectiva um tanto diferente da usual, mais interessada na concretude das ideias do que na resenha dos filósofos eruditos, herméticos e coisa e tal. Então, assim a gente aprendeu que aquilo que chamamos de modernidade foi, na verdade, antes de qualquer coisa, um ambicioso projeto de futuro, um exercício de futurologia, talvez, que prometia a felicidade e a redenção para a humanidade, através do desenvolvimento tecnológico e científico. E aí, a razão, portanto, ela seria, ao mesmo tempo, a característica intrínseca aos humanos e o motor do progresso e da sua felicidade. Mas já no século XVIII, algumas vozes lá atrás começaram a desconfiar dessa promessa, sem necessariamente negá-la por completo, mas criando então aquela descrença. Então o idealismo alemão ele foi o resultado dessa desconfiança, se materializou, se fundamentou, se pavimentou através do idealismo alemão, e conforme o tempo passava e o século XX avançava e a realidade histórica solapava ainda mais aquela promessa iluminista que faliu, passou então a fertilizar um terreno para um fortalecimento da melancolia e da desconfiança, tomando força então esse movimento e essas ideias, e que também pode ser encontrado no idealismo alemão, entre outras correntes. Seria um exagero até dizer que foi o idealismo alemão que veio do século XVIII para influenciar a segunda metade do século XX, o início do século XXI, como se a filosofia contemporânea fosse tabula rasa, ser simplesmente influenciada. Não é isso. Mais adequado seria talvez afirmar que a realidade histórica contemporânea fortaleceu aqueles sentimentos de desesperança e dúvida que surgiram lá atrás, fazendo com que esse pensamento contemporâneo, de forma ativa, então, fosse buscar soluções no repertório disponível à época. E entre essas diversas tradições de pensamento disponíveis, o idealismo alemão foi ao encontro dessa atmosfera contemporânea, ou seja, criou-se essa simbiose entre o que o idealismo dizia e o que a contemporaneidade mostrou. Então, isso é que de fato nos ajuda a entender a importância do idealismo alemão para os nossos dias. Essa é a vocação que o idealismo alemão tem na história da filosofia e na atualidade, que a gente deve ter em mente. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.